todos, né, que assiste a TV1, que já assiste a TV1 e o programa Conexão A7. Para você assistir nosso programa e toda a programação da TV1, você tem as opções via streaming exclusivo dos aplicativos Android e iOS, ou nas plataformas das redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram, Google Play, Smart TV, você, computador, tablet, você assiste o nosso programa e toda a programação da TV1. Hoje nós estamos iniciando uma fase da política entre Juazeiro e Petrolina, né? Nós vamos ter uma série de entrevistas sobre, agora, nesse momento, sobre os pré-candidatos à prefeitura, tanto de Juazeiro como de Petrolina, e essa fase vai até as eleições em novembro. Então, esperamos que vocês nos acompanhem, certo? Essa sempre uma entrevista esclarecedoras com as posições dos candidatos, as intenções que estão na proposta dos seus planos de governo, enfim, tudo aquilo que pode colaborar para seu voto em novembro. A nossa entrevista de hoje, que será com um dos pré-candidatos de Juazeiro, né, simplesmente Capitão Moreira, e que vai passar as suas impressões e as suas propostas com relação à sua pré-campanha na Prefeitura de Juazeiro. Vamos ao intervalo, depois a gente volta. Bom, voltamos com o Capitão Moreira, capitão do Corpo de Bombeiros da Bahia, né? Pós-graduação em gestão pública, né? E também em outras atividades do Corpo de Bombeiros. Eu vou citar mais com relação à gestão pública, porque a nossa ênfase é, né, a cidade de Juazeiro, né, o município de Juazeiro da Bahia. E a gente começa com a seguinte pergunta: quem é o político Capitão Moreira? Olá, Petrolina, Vale do São Francisco, olá, Juazeiro. O Capitão Moreira, em 2001, participou de um processo democrático, que a gente entendeu que era democrático, mas não foi fácil, porque foi um problema que ocorreu em um movimento da Polícia Militar, dos Corpos de Bombeiros, em busca de melhores condições de trabalho. E naquele momento houve uma solicitação, né, tanto da sociedade quanto de pessoas relacionadas ao capitão. Naquele momento eu era sargento, e nós nos movimentamos no sentido de buscar atenção do Estado, porque nós profissionais estávamos passando, como ainda hoje tem uma certa melhora, algumas dificuldades no trabalho. A partir dali a gente entendeu a importância da necessidade, a importância e essa necessidade de representar a classe, no sentido de precisamos construir na classe de militares estaduais representatividade política, para fim de, em razão de não termos condições, digamos assim, de cortar isso aí, né? Eu lembrei porque a gente não tem sindicato, né? E lembramos que naquele momento em que a gente precisava de representação política, por não termos sindicatos, né, as nossas associações não tinham uma voz naquele momento, então a gente se uniu como tropa para buscar essa melhoria. E aí, a partir dali, entendi essa importância. Os militares estaduais da Bahia, né, no nosso caso, precisavam entrar nesse processo que é democrático, mas para os militares não. A gente é excluído do processo. Então, esse é o momento em que a gente diz que todos têm que participar. É o momento em que precisamos, de fato, ser democráticos. Mas Moreira, essa questão de você dizer assim, não, foi lá atrás, tá certo? O meu posicionamento político, tá certo? Com relação ao Corpo de Bombeiros, ou à Polícia Militar, que é de uma forma geral. Mas aí, por que lançar essa pré-candidatura a prefeito de Juazeiro? Bom, agora no mês de novembro de 2019, eu defendi uma tese que é justamente a representatividade política dos militares estaduais da Bahia como garantia dos próprios direitos.
E aí eu encontrei um momento na cidade de Juazeiro onde se dizia que só tinha Bavi. E eu fiquei chateado com isso. Só tem Bavi, só tem 2 pessoas que podem participar do processo. Quer dizer que Juazeiro não pode apresentar um novo nome. Essa é a luta. A nossa luta é por representação do povo. O povo precisa ser representado. Eu sou uma pessoa do povo. Então, com 32 anos de Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, eu estava sendo excluído do processo. E eu vi pessoas dizendo, não, ninguém pode entrar na política, só nós. E eu me reuni com um grupo de pessoas que eu considero de alta, da mais alta categoria, pessoas que decidiram que o distrito de Juazeiro não pode ficar na mão de 2 ou 3 pessoas. E aí sim, partimos para esse processo de representar, de buscar, e recebi um convite do nosso pastor Sargento Isidoro, que é o presidente do Avante, e o filho dele, o deputado estadual João Isidoro, os deputados federais e estadual mais votado da Bahia, e me fez o convite de representar, porque eles precisam de um prefeito, precisavam de uma representação do Avante, que é um partido novo, e eu aceitei esse desafio. Essa história política, tá certo, voltada principalmente, tá certo, para a área militar, ela se estende agora como é que o capitão Moreira prefere ou pretende, né, estender isso para uma política mais ampla, não só corporativista, com relação à Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, mas sim a toda a sociedade de Juazeiro. Quando a gente fala em Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, onde as 2 honrarias que eu tenho de trazer como profissional, é porque nós somos servidores públicos. A gente se entrega, né, com corpo e alma, e é nesse sentido de entregar à sociedade o desejo de poder cumprir, de poder representar, de ser servidor público, né? E como bombeiro eu tenho essa riquezas salvar, né? Riquezas, vidas alheias e riquezas salvar. Esse é o momento em que a gente se diz pronto, porque faz parte do nosso, como policial, como bombeiro, servir a sociedade. É nesse contexto de fato, o policial militar, o militar ele sabe cumprir, ele sabe respeitar as leis, e é o que eu acho que está faltando nessa cidade, é de fé e de responsabilidade, nesse sentido. Você falou na questão do Avante, né? O Isidoro e o filho, né, que estão à frente do Avante. Quais são, assim, pragmaticamente, o que é que está dentro do Avante e dentro do programa do Avante, tá certo? Que leva à frente esse projeto em Juazeiro? Olha, principalmente respeito ao povo, respeito à sociedade, respeito à família, né? Respeito ao erário público. Nós defendemos essa legalidade no serviço público, né? Essa impessoalidade, essa questão da moralidade, publicidade, eficiência e eficácia no serviço público, e não é preciso fazer muito, basta seguir o que está na lei, que é o LIMP, e nós precisamos realmente adotar o conceito de que o povo está em primeiro lugar. É o que o Avante defende, primeiro é o povo, para depois virem aí os outros componentes da sociedade, principalmente a sociedade, o povo, é que o Avante vem defendendo. Bom, você é um partido novo, né? Você é um partido novo. Você acha que isso seria uma dificuldade maior ou não existe essa interferência do partido numa campanha a prefeito, né, aqui em Juazeiro? Não só para você, mas também com relação aos outros candidatos. É mais fácil se entender como uma novidade ou como um novo que tem uma proposta nova e que ela pode ser absorvida pela população? Então, Roberval, o novo e o diferente. Eu acho que Juazeiro precisa de algo novo, mas que faça diferente. Porque vem pessoas novas aí, com políticas velhas, com pessoas velhas vestidas numa equipe velha, uma equipe antiga, e dizendo que vai fazer dessa vez. Eu costumo pensar, Roberval, que se eu fosse escolher um candidato, eu não escolheria nenhum dos candidatos que estão condenados, ou muito menos aqueles candidatos que estão indicados pelos condenados. Imagine você que o PCC, indicado Marcola como prefeito de Juazeiro, eu não votaria, muito menos em quem Marcola indicasse. É um nome forte, eu gostaria só de fazer, porque Marcola é uma referência negativa, mas assim, do ponto de vista de sociedade, eu não indicaria,
nenhum, eu não votaria, não acreditaria em ninguém que fosse indicado por nenhum dos condenados. E Juazeiro vem apresentando aí 3 ex-prefeitos, todos os 3 estão condenados, e eu não tenho dúvida que se pudesse ser um deles, seria ele o candidato, e não quem ele está apresentando. Como eles não podem, como eles estão proibidos pela justiça. Eles vão ser apresentados como se fossem os salvadores da pátria. Mas a gente tem que analisar o que vem por trás da cortina. Com quem você anda? Qual é o seu partido? O que você defende? E Juazeiro precisa disso, de pessoas novas, mas que façam diferença. Não adianta ser novo, é preciso ser diferente. Eu creio que eu venho com diferença, porque a gente diz que vai fazer, de fato, uma política que eu não sou um político profissional. Eu digo ao povo de Juazeiro que meu nome está sendo apresentado e no tempo certo nós vamos apresentar uma pré-candidatura do ponto de vista de que eu estou sendo diferente. É isso que eu pretendo, ser diferente. Eu não sou um político profissional, vou frisar, porque o importante nesse momento é de fazer política para o povo, em prol do povo e com o povo. A maioria dos políticos que aí passaram, que disseram que iriam fazer, nós já temos um histórico, não fizeram, andaram lá 2, 3 vezes e agora estão querendo voltar novamente. Então é pelo poder, tudo pelo poder. E a gente pensa no povo, pelo povo e para o povo. Pensando nisso, né? Quais seriam as suas figuras públicas assim que você transformaria como um ideal para a sua vida política? Não só de Juazeiro, né? Mas também do âmbito nacional, né? Me permita falar de alguém que o mundo conhece. Embora a gente vá falar aqui de fé, não tem ninguém melhor do que fazer a política que Jesus Cristo fez. É a política do bem, é a política de dizer o necessitado é quem precisa. Eu tenho essa referência de Jesus Cristo, independente de religião, que o que ele ensina, todos os outros seguem. E aí a gente pode ver pessoas muito boas, né? A irmã Dulce, ela vivia para o bem. E aí uma pessoa de referência, embora alguns digam que ele é doido, mas ele é doido por Jesus, o nosso deputado pastor Sérgio Isidoro se dedica com exclusividade ao povo daquela região. Ele se entrega totalmente. Eu tenho uma referência nele como pessoa. Ele abre as suas portas para pessoas que ele nem conhece, em pessoas que ninguém acredita. E aí falar em acreditar, eu fico analisando. Dizem que é difícil fazer certas coisas. Estão dizendo para a gente que é impossível trocar de cadeira, é impossível não eleger alguém. Eu digo que muitas coisas que eram consideradas impossíveis hoje são totalmente possíveis porque houve um sonho, porque alguém acreditou naquilo como sonho, colocou isso como um propósito. Eu creio que Juazeiro precisa acordar. Tem algo que as pessoas estão esquecendo. É preciso dizer que Juazeiro precisa de fé. Eu tenho fé, tenho esperança no Juazeiro nova, uma Juazeiro que vai fazer diferente. Eu acredito nessas pessoas que querem fazer diferente. Por isso eu digo, coloco o nosso nome à disposição para ser avaliado. Eu creio que primeiro vem a família. Então minha família é Juazeiro. Não esquecendo que nós temos a cidade linda e maravilhosa, que é Petrolina aqui do lado. E eu quero servir de referência. Se tiver alguém com referência, ainda que seja uma oposição, eu quero o melhor. Porque eu quero o melhor para Juazeiro. Eu vou buscar o melhor. Eu tenho analisado que se de fato alguém é melhor em um determinado grupo político e se ele aceitar e Deus colocar no coração do povo, o povo na mão, né, essa decisão, colocar o nosso nome lá como pré-candidato e em tempo hábil como candidato, se a gente chegar lá, certamente eu vou buscar os melhores. Não importa se ele fez parte de governos, não importa o governo, eu quero o melhor, porque Juazeiro precisa do melhor. A gente não quer destruir esta cidade. Roberval, fiquei muito preocupado com uma determinada situação que eu vivenciei no dia de ontem, quando um candidato me chamou para fazer composição, e ele disse que iria, a pessoa que estava trabalhando com ele disse que iria destruir os candidatos. E eu disse a ele que não aceitava fazer parte de ninguém que venha destruir candidatos, que venha destruir a cidade ou as pessoas para tomar o poder. Então, eu fiquei preocupado com isso. Mas essa preocupação, ela vem muito quando a gente carrega a questão familiar, né? Porque, veja bem, a gente vai atrás de voto, o candidato que vai atrás de voto, né? Como você como pré-candidato, já deve ter muita gente que conversa, muita gente que vem conversar. O eleitor, do modo geral, ele não tem um nível de cultura muito grande e ele pensa sempre nas suas necessidades básicas e naquela que eles estão prementes, naquela que é atual, né? E a gente escuta muito, tá certo, que
principalmente nas cidades do interior, essa questão se aflora muito mais de coisa de areia para construção, um saco de cimento, né, uma telha para cobrir a sua casa, né? Mas isso são questões sociais, né, das necessidades, né? Porque se você tem um programa de governo, tá, que favorece a construção de casas populares, tá certo, para esse pessoal mais humilde, então isso chega ao nível de você começar a ter que eliminar esses pequenos, né, solicitações dos eleitores. Mas mesmo assim, como é que o capitão Moreira pretende enfrentar isso, porque ela ainda é premente na nossa região? É um desafio fazer com que as pessoas entendam que você não pode ser um problemático, você tem que ser um solucionático, né? Eu creio que... Eu vou indicar aqui um filme chamado Quarto de Guerra. Esse filme, eu lembro que tinha uma frase muito interessante que ele dizia assim: é assim que eu quero ser tratado. Então, como é que o povo de Juazeiro gostaria de ser tratado? É como eu me vejo. O que eu poderia fazer por Juazeiro? Né? O que eu poderia fazer para a minha família, para as pessoas que são da nossa terra? Então, eu vejo muitas oportunidades que, primeiro, acreditar no povo. Eu penso, você que é jovem, o senhor que é da associação de bairros, quantos anos o senhor foi lembrado? Eu lembro que um candidato recentemente tomou posse. Durante 3 anos ele ficou esquecido pela gestão. No dia que alguém assumiu a cadeira, que ele foi lembrado, porque ele tomou posse como político. A partir daquele momento ele foi valorizado. Então é assim que nós somos tratados. O nosso projeto é o projeto do povo. Nós temos sim um programa de governo sendo preparado, mas estamos ouvindo a várias mãos. E o que é mais importante, o projeto não pode ser enjaulado, ele não pode ser engessado, ele precisa ouvir o povo. Ainda que seja o meu desejo de fazer o melhor para Juazeiro, o que é melhor para mim pode não ser melhor para aquela comunidade. Então nós vamos ouvir o povo, nós pretendemos, se estivermos à frente daquela cadeira, de dizer que você pode nos ouvir, você vai ser ouvido, você vai ter um dia para você, nós pretendemos colocar. E aí você falou aí de construções. Existem projetos, aqui nós temos uma faculdade de engenharia civil. A ideia é que as pessoas mais pobres, não têm condições de contratar um engenheiro. Então existe a necessidade de ter um engenheiro. E esse é um dos projetos, colocar nas mãos do povo. Um projeto onde ele tem ali, com parceria com as universidades, com a empresa de engenharia, junto com a prefeitura, já ter aquele projeto preparado para quando ele chegar lá, ele já levar o projeto para que ele seja. Então, assim, é facilitar a vida do povo, mas pensando no povo. Olha, é uma coisa que a gente tem que pensar, né, nesses problemas sociais que são bem visíveis dentro de Juazeiro, né? Mas tem muito mais problemas, tá certo? Um desses problemas que eu destacaria é a questão do saneamento, né? Houve uma lei recente da questão do marco legal de saneamento. Mas depois do intervalo a gente volta com essa argumentação. Bom, voltamos, né? Lembrando a vocês que toda quarta-feira, às 19 horas, nas plataformas exclusivas e nas redes sociais, a TV1 transmite o programa Conexão A7. Então, esse programa você pode também ver posteriormente, tem algumas reprises durante a semana, tá certo? Na grade de programação. Então, é interessante que você nos acompanhe. Sabe que para assistir a TV1, você pode baixar o seu app no seu celular, tá? Tanto iOS como Android. Então, todos os dois você consegue baixar e ver a nossa programação, ter a nossa programação constantemente no seu celular. Ou ainda, você entrar em www.tv1digital.com e você lá tem os links para Facebook, YouTube, Instagram, né? O próprio Instagram também do programa, você assiste esse nosso programa de hoje. A gente estava falando com relação aos problemas sociais, né? Mas um dos problemas que a gente sabe que existe e de dificuldade que existe em Juazeiro é a questão do saneamento, né? Como você pensa em enfrentar esse problema, tá certo? Já que existe um novo marco regulatório, tá
tá certo? Que foi aprovado alguns dias atrás pelo Congresso Nacional e já sancionado pelo presidente da República. É um problema muito sério, porque a sociedade está passando, entregando nas mãos dos nossos gestores e não vem sendo colocado em prática, né? Nós sabemos que existe aí em Juazeiro um plano diretor muito atrasado, que na verdade praticamente não existe, é algo muito antigo e que nós precisamos, enquanto gestor, dar uma atenção especial. O marco regulatório é algo muito interessante, que vai trazer uma esperança para o povo, porque é no mínimo dignidade de vida. Nosso projeto é realmente abraçar isso de uma forma muito técnica, de uma forma trabalhada, porque tem que ver a questão do manejo, né, a questão da distribuição, da não poluição. Então eu tenho pessoas que estão observando esse problema e vamos dar uma atenção especial, porque é necessário. As pessoas estão vivendo na lama, estão vivendo no esgoto, e isso é saúde, isso é um problema de saúde pública também, é de suma importância. Não só de esgoto, mas também de água tratada, né? Certamente. Ainda existe aí dentro estou dizendo pelo meu desconhecimento, né? Com relação aos problemas reais de Juazeiro, ou seja, aquilo que está dentro de Juazeiro, né? Eu tenho atividades e muitas fora daqui, né? Então, a convivência, por exemplo, de localmente, se existe algum bairro ou alguma localidade de Juazeiro que não existe água tratada, eu também não sei. Mas ainda existe isso dentro de Juazeiro? Nós temos um tratamento de água, que é o Serviço de Água e Esgoto. Ele agora fez um contrato de mais de 36 milhões de reais, são 60 meses de 600 mil reais, que isso é muito preocupante. Então, se faz necessário se debruçar sobre esse problema, ouvir mais a comunidade. Existe sim localidades que não tem água encanada, não tem tratamento de esgoto, não tem uma coleta adequada, são colocados nos antigos riachos, hoje são apenas esgotos, viraram esgotos, então não existe uma coleta correta desse esgoto, né? O tratamento de água não é somente uma forma de entregar uma água potável, é preciso que essa qualidade, além de ser potável, é preciso chegar na casa de todos. Então, com esse marco regulatório, é preciso se debruçar um pouco mais e dar uma atenção. Volto a dizer que, nesse momento, a gente tem pessoas técnicas, pessoas qualificadas, que vão abraçar isso no nosso projeto. E, certamente, Juazeiro haverá de ter dias melhores nessa área também, até porque o governo federal tem demonstrado uma preocupação. O governo federal é um parceiro do Partido Avante em Brasília. O Partido Avante está apoiando o governo federal, o governo Bolsonaro, e nesse quesito é uma preocupação com o social, como eu disse, também é saúde pública, né? Essa questão de projetos e de tratamento que a gente pode trazer, do que se pode ou não trazer para Juazeiro, ela passa por verbas públicas, né? A gente tem um histórico, tanto em Juazeiro como também em Petrolina, onde o governo de estado investe muito pouco nessas duas cidades, né? Ou investem na hora eleitoral, né? No horário eleitoral, tá certo? Na hora que precisa alavancar alguma candidatura, né? Geralmente acontece dentro do governo do estado, né? Investir tanto em Petrolina como em Juazeiro. Isso é uma coisa comum. Por exemplo, como eu que vivo dentro dessa área de consultoria, a gente faz levantamentos. Esses levantamentos mostram que esse dinheiro, mesmo através de emendas parlamentares, eles só chegam na hora da eleitoral, na hora que está numa eleição, tá certo? Que eles precisam do voto daqueles que são os moradores do município, né? Então, o que acontece? Tanto Petrolina como Juazeiro, a maior quantidade de verbas, tá certo, para projetos vem do governo federal, né? Aí, esse alinhamento, ele vai favorecer, e qual a proposta do Avante, tá certo? E das lideranças do Avante, no caso que você citou aqui, né, os dois, que é um deputado estadual, um deputado federal, existe esse compromisso de alavancar, tá certo, essas verbas para Juazeiro, no caso do Avante sair vitorioso? Não tenha dúvida, o Avante tem 7 deputados federais,
14 deputados estaduais. Aqui na Bahia nós temos os 2 deputados mais votados, o estadual e o federal. É uma preocupação do Avante. Em relação ao nosso pastor Sargento Isidoro, também é um aliado do governo, principalmente nas causas populares. Sabemos da dificuldade que o Estado tem colocado, e aí a política velha, aquilo que você falou, existem pessoas com um tipo de trabalho, um tipo de pensamento em eleição, somente a preocupação é com o grupo político. O Avante vem com essa proposta diferente. A gente vem com a proposta de dizer não à corrupção e também de combater a corrupção, porque nós sabemos que o gargalo de todo problema no país hoje é justamente o desvio do dinheiro público. A nossa proposta é fazer o limpe, mas não é o limpe passar a vassoura, deixar a cidade limpa. É o limpe dos pilares da administração pública, que é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e eficácia. Esse é um acróstico do LIMPE, que na verdade não é preciso fazer muito para ter muito para fazer muito, como eu disse antes. Mas essa velha política, esses velhos aliados, têm essa prática de só aparecer com os projetos depois de 4 anos, o próximo das eleições. Nós queremos fazer diferente. E nós vemos aí o governo federal fazendo, alguém está dizendo que está indo na contramão. É um governo que está fazendo agora e não é esperando guardar tudo para 2022. Esse momento é fazer para o povo está necessitando agora. Então nós vamos fazer diferente, sim, nós vamos nos alinhar com todos os governos necessários, com todos os projetos, sejam eles federais ou estaduais. Não vai existir uma bandeira de esquerda ou de direita, vai existir uma bandeira de Juazeiro, em prol de Juazeiro, porque esquerda e direita é sinal de trânsito. Tem gente que se diz esquerda e não é esquerda coisa nenhuma. Essa coisa de política é para enganar o povo. A gente precisa fazer o projeto para o povo. Se o projeto do povo estiver no governo federal, nós vamos buscar. Se o projeto do povo, que o bom para o povo, está no governo estadual, nós vamos nos alinhar com o governo estadual também. Nós vamos bater na porta, sim, de quem tem algo para nos ofertar para melhorar Juazeiro. Nós não vamos ficar nessa guerra de quem é bom, de quem é ruim. O povo de Juazeiro já sabe quem é bom, quem é ruim, quem já fez, quem está mentindo. O povo acordou. Hoje, com a tecnologia, Roberval, é muito fácil você olhar o passado de cada um. Quem está se aparecendo agora, atrás de quem? Não vou dizer que eu não vou me alinhar com o governo de Rui Costa ou com o governo de quem foi eleito o próximo governador. Não, Juazeiro precisa bater na porta de todos os governos, seja ele estadual ou federal, não importa qual governo ele age. Nós não vamos fazer um jogo de partido, o nome já diz, é partido. Seria bom, Roberval, que fosse unido. Nós vamos nos alinhar para buscar melhorias para o povo de Juazeiro. Essa é uma das nossas propostas. A gente acredita que o povo precisa de todas as ferramentas do governo. O governo está para servir o povo. O povo é o patrão desse governo. Não é o governo que é patrão do povo, não é o governo que tem que dizer que vamos fazer porque o prefeito tal é aliado. Isso é a velha política, é aquela política de fazer só de 4 em 4 anos, para agradar, para enganar. Nós não estamos mais aceitando enganação. Essa colocação da velha política aí me remete a uma seguinte situação. Veja, existem servidores públicos, né, municipais, que deve ser, eu não tenho ideia do quantitativo, né? Mas dentro desses servidores existe gente que tem aquela situação de um contrato que é vigente, tá certo? Dentro da administração pública. Esses contratos automaticamente são encerrados no último dia de mandato, né? Eles podem ser renovados se houver a continuidade da administração. Ou seja, no dia 31 de dezembro, todos aqueles que têm um contrato, tá certo, com a Prefeitura de Juazeiro, eles estão automaticamente demitidos. Porque o gestor que sai, mesmo que ele ultrapasse ou seja, continuidade, mas ele tem que encerrar todos os contratos. Encerrando todos os contratos, ele terá um processo de demissão, tá certo? Onde entra custos. Tá? Onde entra custos e custos reais, que vão pesar na administração seguinte. Né? Essa transição e esses servidores, esse pessoal de contrato, eles, no caso de uma vitória, né, ou de um processo
de transição da atual administração com a administração do capitão Moreira, esse pessoal desse contrato e o pessoal já efetivo, como é que eles serão tratados dentro da sua visão de administrar Juazeiro? Muito bem, Roberval. Eu acho que é deveras de suma importância entender que um governo não é número. Um governo, principalmente, tem que pensar em pessoas. Né? Sabemos quantos familiares estarão no dia 31 correndo o risco de perder seus empregos. Mas eu gostaria de dizer ao senhor, à senhora, servidor do município de Juazeiro, que nós vamos olhar com carinho e com atenção. Agora, se você é um fantasma, se preocupe. Trabalhe para manter esse governo, porque nós vamos tirar os fantasmas. Tem pessoas que não estão trabalhando, estão só recebendo. Tem pessoas que recebem aí muita grana, muito dinheiro, e não existe essa pessoa. Nós precisamos primeiro identificar os problemas. O problema é a necessidade do povo. Mas eu gostaria de dizer que não se preocupe. Se você sabe trabalhar, se você tem potencial, você vai ser convidado. Não importa se você está no Facebook com a foto do outro pré-candidato. Não importa que você tenha feito campanha para outra pessoa que quer lhe dar essa segurança. O senhor que é casado com uma esposa, a sua esposa trabalha na prefeitura, não se preocupe. Nós vamos valorizar quem merece. A meritocracia é de suma importância, Roberval. Nós precisamos de gente qualificada. Então, se você ainda não se qualificou, também se qualifique, porque nós vamos buscar os melhores. Onde tiver o melhor em Juazeiro e Petrolina e na região, onde tiver, nós vamos buscar os melhores. Nós não vamos perseguir pessoas. É importante lembrar que existe um número na prefeitura de 6, 7, 8 mil pessoas. Esse número trabalha na prefeitura? Esse número é necessário? Eu gostaria de dizer o seguinte, que existem secretários, e são quase 20 secretarias, né? Todo dia entra secretário, sai secretário, mas assim, eu não vejo o porquê, e eu sou profissional, servidor público, eu tenho o meu veículo, e quando eu vou trabalhar, eu vou no meu carro, eu não uso o carro do Corpo de Bombeiros, eu não uso o motorista do Corpo de Bombeiros. Então a gente vai cancelar os contratos e a gente vai avaliar a necessidade, porque tem carros, que se paga no primeiro ano. Se paga no primeiro ano, você compra um carro zero, e no final desse contrato você não é dono desse carro. A prefeitura ou o munícipe, ele tem um prejuízo enorme. E se paga até em 6 meses. São contratos absurdos, carros pequenos, como se fosse uma carreta, o valor de uma carreta de contrato. A gente vai observar isso. Veja bem, só uma curiosidade da minha parte, que, veja bem, capital imobilizado é uma coisa, né? Quando você compra um bem, você imobiliza capital. Ou seja, você pega do município, tá certo? E um determinado valor, né? E esse valor fica para um bem que vai ficar lá imobilizado, no caso, um automóvel. E no caso da locação, né? Você não tem esse valor, tá certo? Que é injetado, né? Para a compra daquele bem, né? Isso é uma colocação que muita gente faz, né? E eu, como já participei de algumas administrações, eu sempre colocava isso. Por que eu tenho que imobilizar capital? Né? Agora, se o contrato é superfaturado, aí é uma Exatamente. Outra visão. Né? Essa outra leitura. visão, né? Então seria uma coisa que já estaria dentro do plano de governo, tá certo? Essa revisão contratual de todos esses contratos que já estão sendo jogados há anos e anos e anos, vêm só sendo renovados? Não tenha dúvida. Eu afirmo categoricamente que os valores que são imobilizados não é no mínimo 5, 6 vezes, mesmo que seja pago mensalmente a um contrato. Principalmente a nossa ideia, mas eu gostaria também de lembrar o seguinte: a ideia do pré-candidato a prefeito, Capitão Moreira, não é ideia engessada. Se algo no projeto não está bem, você tem que se adequar, embora tenha que ter rigidez no processo político, mas você tem que ter também maleabilidade para entender o que é bom, o que pode ser melhorado. E aí, do ponto de vista de aquisição, eu lembro que algumas viaturas foram colocadas aí no governo do estado, e alguns estados fazem isso. Mas será que o custo operacional, o custo administrativo mensal, em um ano ele já pagou 2, 3 carros? Isso não é imobilizar. Eu creio que dentro de 2 anos dá para se fazer um leilão com um carro ainda novo, pegar um valor igual e trocar o carro todo a cada 2 anos pelo menos. É algo para ser avaliado.
Não é que eu vou prejudicar o empresário, não. O senhor que é empresário, o senhor não vai se preocupar. O que eu lhe digo é o seguinte, o senhor não vai ter que pagar 30%, 20%, 40% para o gestor, para alguém como propina, para fazer um contrato, não. O senhor vai participar de um processo e não importa quem seja ele, Roberval. O processo licitatório, a gente gostaria de, se for possível, dentro da lei, porque o que eu penso juridicamente pode ter um embarramento jurídico, embora seja moral, possa ser necessário fazer mudanças. Então a gente não vai atrapalhar o processo do empresário, não. O que eu quero dizer é o seguinte, é que se o contrato for justo, ele será mantido sim, e será prorrogado sim, não há problema. O que nós vamos fazer é avaliar se de fato aquilo foi justo, ou se foi pago alguma propina, ou então foi superfaturado, alguma coisa pode ter acontecido. Nós não queremos dizer que isso está acontecendo, mas se tiver, a gente vai procurar corrigir isso. O povo de Juazeiro não pode pagar uma conta absurda. Vamos fazer uma avaliação dessa pandemia. Será que é justo o povo estar preso, fechando suas portas, perdendo seu emprego, e os políticos, né, estão recebendo demais, recebendo lá e curtindo o caviar, andando aí em lanchas, como a gente tem visto alguns políticos até em nível nacional, fica em casa, e chora e depois aparece e abrindo champanhe de milhares de reais. Juazeiro precisa de entender qual é a necessidade do povo, não é a necessidade do político, a necessidade do povo. A gente vai estudar, a gente vai ouvir. E se tiver qualquer projeto que seja de outro concorrente, e se ele aceitar, nós vamos implantar sim o que for melhor para Juazeiro. Não vejo essa dificuldade. Essa questão, então, você está colocando duas coisas, viu, Moreira, aí, no caso que estaria intrínseco ou estaria sendo colocado no seu plano de governo. Com relação aos servidores, quando você fala de que aproveitar os melhores, isso só vai acontecer se tiver um censo. Né? Você precisa fazer um censo, tá certo? E ver as potencialidades de cada um. Seria um. 2, a questão dos contratos que já existem, que estão em andamento, e aqueles que, né, estarão... teriam que ser encerrados, mas poderão ser renovados, né? Até por uma questão de emergência, né? Emergencial, né? Então, esses dois pontos, eles já fazem parte de um plano de governo, se aprovada a sua candidatura? Não tenha dúvida que a gente não vai chegar lá e fazer qualquer coisa. Nós precisamos observar qual é a necessidade daquela secretaria, daquele órgão que está, né, sendo colocado. Precisamos avaliar, além da capacidade técnica, porque podem estar subutilizados. Outros podem estar com quantidade insuficiente, vai ter que ser realocado. O que mais importa é a meritocracia nesse momento, porque nós precisamos dos melhores, dos técnicos. Certamente nós vamos tentar, porque eu creio que o endividamento da prefeitura é algo que assusta. E aí nós temos que observar o que é que eu posso fazer, diminuir a quantidade de pessoas, né? Melhorar as condições de trabalho, melhorar as condições, principalmente olhar o ser humano. Como eu disse, o povo, o servidor público não é um número. Eu não tenho que ter 8 mil, 6 mil, 10 mil, 20 mil ou 500 sem necessidade. Nós precisamos estudar caso a caso, nós vamos fazer esse censo, nós vamos, se não for... a gente precisa qualificar, se precisar qualificar, a gente vai qualificar também, porque é muito importante. O servidor público tem que sentir orgulho do seu trabalho, ele não tem que sentar na cadeira e atender, ele tem que se sentir no sangue o quanto ele é servidor público. Então, se você é servidor público, certamente seu espaço vai estar garantido, que é o que nós precisamos, Roberval. Olha, nós vamos para o nosso intervalo comercial, mas eu queria deixar uma indagação. Quais seriam os pontos principais dessa sua pré-campanha, depois do intervalo? Lembrando a você que toda quarta-feira às 19 horas nós temos um encontro no programa Conexão comigo, Roberval Souza, onde você pode assistir em todas as plataformas de redes sociais, através sentando no www.tv1digital.com e daí você linkar com as plataformas das redes sociais, Facebook, YouTube, né, Instagram e até com o Conexão Acerte já também já no YouTube. Então você também pode estar no tablet ou no seu computador, você baixar o app
né? TV1, e você assiste também o nosso programa todas as quartas-feiras às 19 horas. Então, sempre ao vivo, todas as quartas-feiras às 19 horas. E voltando aqui com o capitão Moreira, a gente deixou a seguinte interrogação: quais seriam os pontos principais das suas propostas nessa pré-campanha? Bom, como eu disse, é preocupante quando a gente vê o povo sofrendo, todos os dias indo nas ruas, falando do esgoto, falando das muriçocas, né? O povo está clamando nas ruas. É óbvio que dizer que segurança, educação, saúde, né, são os pilares assim que isso é óbvio para qualquer governo, mas penso que a preocupação maior nesse momento é de resgatar o carinho, essa coisa do povo precisa encontrar novamente a felicidade, né? Como eu disse, tem um filme chamado Quarto de Guerra, e esse filme diz assim, no final, em um determinado momento da cena: como eu gostaria de ser tratado, é como eu pretendo tratar, o plano maior. E aí eu queria agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui também, Roberval, e falar sobre isso, que eu sou conservador, mas eu sou um conservador contra qualquer tipo de corrupção. A gente não pode mais aceitar. Então, um dos motes primeiro, acabar com a corrupção, porque você fechando as torneiras desse dinheiro público sendo jogado fora, de obras sendo feitas e desfeitas com irresponsabilidade, falta de atenção e com o dinheiro, né? Falta de atenção com o povo, porque, como eu disse, o patrão é o povo, e você joga fora o dinheiro do patrão, como se você fosse o patrão e pudesse fazer o que você quer. Então, o principal, além de, como a gente diz, saúde, educação, a gente falou aqui também de esgoto, né? A gente falou dessa parte aí de segurança. A gente, atrelado a todo governo tem que observar, primeiro, olhar para o povo, né? Dizer o quanto é importante. Existe uma moeda, eu creio, porque como homem cristão, que é uma moeda no céu, que é de suma importância, que é a fé. Então existe uma moeda que está desvalorizada nesse governo e nos muitos governos que passaram. O povo precisa de fé, o povo precisa acreditar, e aí a gente está dizendo ao povo que eu tenho essa fé também. Eu creio que a gente pode fazer diferente. A gente quer fazer política de uma forma que seja diferente. A gente não quer fazer política para um grupo de pessoas. Não importa o partido. Eu já disse que não adianta o partido Avante, o partido BCDE, esses são partidos, mas nós queremos ser unidos. É preciso que outros partidos, assim que acabe o governo, saiam do palanque e digam: eu estou pronto para trabalhar. Então, dentro da nossa história, dentro do governo que a gente pretende, apresentar ao povo algo de novo, mas diferente. Nós precisamos construir a história de um partido, que é o Partido Avante, e eu agradeço a Deus pela oportunidade. Eu tomo como exemplo o pastor Sargento Isidoro, pela história que ele é, em razão de ser o que ele é. Ele como deputado federal, e o filho, né, tiveram mais de 500 mil de votos. Isso é um reconhecimento popular. E o que ele faz na Fundação Dr. Jesus, agora está construindo a segunda maior escola pública, segunda maior escola técnica, para atender o jovem que está desprovido. Então, nós precisamos dizer que qualquer projeto em que não seja inserido o povo, o sonho do povo, ele não adianta. Os marqueteiros vão trabalhar, Alberval, o máximo de embelezamento de um governo, mas nós precisamos saber que quem está bonito nessa história não é o governo, é o povo. Nós precisamos dizer que o povo precisa tomar esse poder. O senhor, a senhora está com o poder nas mãos. Esse é um momento de mudança, mas uma mudança diferente. Não adianta mudar de um que não pode, dois que não pode, o terceiro, todos os três condenados. Eles agora apresentam um nome. Eu não posso porque estou condenado, mas eu agora apresento alguém de nome limpo, pessoas que a gente conhece, pessoas que são da nossa cidade, e aí a gente não vai falar que eles não merecem, são merecedores do nosso respeito, claro, mas são pessoas que estão num grupo, que estão construindo uma cidade para eles, porque eles não construíram para Juazeiro. Juazeiro já tem visto isso, infelizmente. As pessoas têm tratado, olha o aumento da água, perguntaram ao povo que será necessário. Olha o contrato de 36 milhões de reais para trocar hidrômetros que sequer foram colocados
como testes. Eu moro numa residência, para você ter ideia, há 12 anos, e no ano passado, simplesmente tiraram o meu hidrômetro e disseram que não prestava mais. Então, o senhor que está aí, o eleitor velho, o eleitor que não presta, você vai ser jogado fora. É assim que esse governo faz? Não. É preciso que haja um estudo técnico, para que se comprove que aquele hidrômetro que teve um aumento de 10 metros cúbicos para mais de 20 metros cúbicos, da noite para o dia, porque colocaram um novo, sem ter um estudo de que de fato aquele pode ser trocado. Eu estou levando com essa linha de seu pensamento, a pergunta que surge é o seguinte: a gestão atual, ou o gestor atual do governo municipal, ele tem agido de forma transparente com a população? Olha, Roberval, eu entendo que não. Infelizmente, o governo tem agido transparente para ele. O que é que eu quero, o que é que eu acho que é bom, ele está fazendo. Ele passa 3 anos sem fazer nada, o povo reclamando, e ele não tem ouvido o povo. Se o povo tivesse sido ouvido, se ele estivesse ouvindo o povo, certamente ele teria feito coisas diferentes. Então não há transparência. Quando ele faz o que ele quer, na hora que quer, e diz que está bom, o povo tem que engolir o que eu decido fazer. Eu acho que esse é o momento de fazer uma gestão de trabalho voltada, ouvindo de fato o povo. É óbvio que o povo também pode entender que algo esdrúxulo tem que construir a Disneylandia aqui. Não é assim. Estou falando de coisa séria realmente. É que é preciso entender, dentro dos pilares da necessidade do povo, seja ele educação, saúde, esgoto, segurança, a parte de... principalmente a educação. Nós vivemos uma pandemia. Lembre-se o seguinte, foi investido aí muito em climatização de escolas. Muito bom. O povo estava preparado nesse calor, as crianças foram preparadas. Será que elas não tinham um problema agora da manutenção desse ar-condicionado? As crianças não tinham um problema de saúde? Eu acho que tem que ser estudado. Será que a escola foi projetada para que houvesse uma troca de ar, uma purificação do ambiente? É só colocar ar-condicionado e o povo fica ali, a criança chega com 40 graus de calor e entra no ar-condicionado. O impacto que ele sofre ali. Foi estudado isso? É bom, não estou dizendo que foi ruim, mas é preciso analisar. Né? Será que construir uma creche onde na verdade não existe calçamento, não existe saneamento básico? A creche é necessária, mas vai sair com a criança pisando na lama, no esgoto, a céu aberto? Está me entendendo? Do ponto de vista de análise, é preciso buscar essa leitura. É preciso dizer o que é que o povo quer e fazer o que o povo precisa. É uma coisa que fica visível. Por exemplo, a gente ouviu falar num sistema viário, né, aí de Juazeiro. E o que a gente viu foi... né, jeitinhos que foram dados, né? E tanto é que há uns problemas, porque essas duas cidades, embora tenham conceitos diferentes de vida, porque tem conceitos diferentes de vida, né? Devido à sua culturização, que teve muito tempo, daí a cultura vem se arrastando, são culturas diferentes, né? E houve problemas no passado, mas essas duas cidades, elas interferem uma na outra, né? Há uns meses atrás, principalmente o ano passado, né? Eu precisava sempre me deslocar a partir das 18 horas, próximo das 18 horas, e eu tinha um problema seríssimo, tá certo, para chegar à minha residência, porque existia um engarrafamento. Aí eu fui procurar ver, né? E o engarrafamento era em função de um semáforo que tinha sido colocado lá do outro lado, na área de Juazeiro. Eu me deslocando aqui em Petrolina e interferia, tá certo, algum semáforo lá em Juazeiro. Como será essa comunicação entre as prefeituras de Petrolina e Juazeiro numa possível gestão do capitão Moreira? Como eu disse, não tem mais condições de viver ilhado. Não há porquê sair um presidente da República ou um governador e o prefeito, porque não é alinhado, achar que não vai receber essa autoridade. Juazeiro precisa que alguém se preocupe com a nossa terra e vá buscar os recursos necessários, onde ele estiver. Ele se una a quem pode ajudar. Eu certamente analiso essa situação do Juazeiro e, infelizmente, o povo tem que fazer comparações. Eu quero ser comparado à nossa cidade vizinha amada, Petrolina, porque nós somos irmãos,
né? Eu quero dizer que nós somos irmãos do mesmo sangue e que nós temos que nos espelhar no que é bom. Então, se tiver algo que eu posso olhar para Petrolina e me espelhar no que é bom, não tenha dúvida. Eu vou bater na porta do meu amigo aí, se for reeleito, o prefeito, e quem for eleito, e a gente vai sim sentar e trabalhar em conjunto. Eu acho que ele está tentando trabalhar em conjunto, vem tentando, inclusive na pandemia, né, tentando conversar, mas o atual prefeito não se alinha. Muitas vezes ele faz o que ele acha que deve e não ouve o povo. Imagine aí Juazeiro crescendo junto. A cidade petroleira não tem que parar de crescer. E Juazeiro tem que crescer em mais velocidade. Então, se nós pudermos ouvir os conselhos de quem sabe trabalhar, não tenha dúvida, a gente precisa ouvir quem sabe trabalhar. Né? Quantas vezes a gente lembra aí, né? Eu sou filho de Leonel Moreira e de Dona Madalena, meus pais, meus saudosos pais, acreditaram em Juazeiro há mais de 70, 80 anos como comerciantes. E aí eu acreditei nesse povo, eu vim aqui, voltei para minha terra como policial militar, eu passei num concurso onde tinham 3 vagas e uma vaga era minha, e ainda assim me colocaram numa outra cidade que eu não escolhi, sendo minha vaga, e eu abri mão da minha farda, fui até a capital, e isso é uma história, disse: se não for para a minha cidade, eu quero servir, porque foi ali que eu passei e eu optei por ser. E eles me apresentaram na minha cidade, e eu considerei uma vitória no primeiro dia de assumir como sargento da Polícia Militar, e eu escolhi Juazeiro. Estou há mais de 30 anos aqui na Polícia e no Corpo de Bombeiros. Eu queria mandar um alô para os nossos colegas policiais, os nossos bombeiros militares, e aí a seção técnica de atividades, nosso comandante, o Tenente Coronel Tarcísio Ribeiro do Vale, e aí em nome dele, todos os nossos colegas de farda, e aí eu não poderia esquecer a Guarda Civil, os agentes de trânsito. Quando você falou de trânsito, e aí para fechar a sua colocação, nós ajudamos na época de um ex-prefeito que hoje está condenado. Nós fomos convidados por Davi Lima de Souza para fazer parte do governo e nós ajudamos a instituir o trânsito, municipalizar o trânsito. Eu não era secretário, eu não ocupava cargo de chefia, de chefia de primeiro escalão, mas eu ajudei a instituir esse trânsito, dizendo que Juazeiro precisava crescer naquele momento. Embora fosse a menor secretaria, nós fizemos um trabalho que municipalizou o trânsito de Juazeiro, mas o projeto ele vem mudando de lá para cá. A Zona Azul é de um atual ex-candidato, ou de um candidato, seria o candidato eleito, né, que teve lá em 2 governos, e em 3 governos, na verdade, passou por Isaac, e nos 2, depois agora passou pelo governo de Paulo Bonfim, e o nosso amigo, e tem todo o direito de se lançar candidato, e aí desejo sucesso, e ele sabe do que eu estou falando. Ele andou lá e agora ele vai tentar ser candidato, é um direito. Mas eu confesso que quando você passa 1 ano, 2 anos, 3 mandatos, você vê muita coisa e você escolhe do lado que você quer ficar. Né? E mesmo mudando, a gente sabe que ele podia ter feito e não fez. Ele foi secretário e podia. E o trânsito de Juazeiro tem bons momentos, mas precisa ouvir o povo, ouvir alguém que entenda do trânsito. Lá tem bons profissionais, mas ele certamente fica barrado, porque tem a questão de recursos, tem a questão do chefe, tem a questão de um determinado empresário que diz: aqui não vai fazer, não faça isso porque me atrapalha, o estacionamento. Olha a Zona Azul. A Zona Azul é um presente para Juazeiro? O senhor que é cidadão, o senhor que é eleitor desse governo, o senhor está satisfeito com a Zona Azul? Será que o empresário da Zona Azul hoje não se envergonha do que ele está entregando à cidade? Aliás, ele não está entregando, ele está recebendo como empresário. Mas eu lhe garanto o seguinte: o senhor, eu não sei quem é o dono da Zona Azul, ele está levando o dinheiro para ele como empresário, mas eu gostaria que você dissesse que você não vai ter prejuízo, mas devolva para o povo. É preciso devolver para o povo um pouco mais. A Zona Azul não é um presente, eu não vejo como um presente. E aí o aumento do salário não é um presente, o aumento do IPTU não é um presente. O povo de Juazeiro está cansado disso. Nós estamos já na nossa reta final e eu queria que você assim enumerasse, pontuasse de forma bem concreta, né, quais as principais diferenças entre o Capitão Moreira, tá certo, e os outros pré-candidatos, né? Avaliando a partir disso, você deixasse assim as suas considerações finais desse nosso momento aqui, dessa nossa entrevista. Abeval, eu gostaria de primeiro agradecer a Deus. Eu sou um homem cristão. Eu creio que nada nesse mundo
colocado na nossa vida sem propósito. Eu não vou destruir nenhum candidato para tomar o governo. Não é isso que eu vim fazer. Mas eu gostaria de dizer que eu vim para fazer diferente. Eu sou diferente, né? Diferente e novo. O nosso Partido Avante veio com o compromisso de lutar contra qualquer tipo de corrupção, em primeiro lugar, porque eu volto a dizer, não adianta ter amor, não adianta ter esperança, não adianta ter projetos, não adianta ter dinheiro, se tivesse a corrupção tomando conta do nosso país. Então o projeto Limpe Juazeiro precisa de apoio popular. Esse projeto Limpe Juazeiro é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade. Não é muito. Vê que a gente não precisa de muito para fazer muito. Uma das coisas que Lincoln dizia, 3 coisas principais. O presidente Lincoln dos Estados Unidos dizia que é preciso ter compaixão, integridade e principalmente honestidade. A gente precisa de pouco. E esse pouco que eu tenho é fé, mas essa moeda que está no céu, que Juazeiro está precisando, é de fé. Eu creio que Deus vai fazer um rebuliço nessa terra, e eu profetizo para o povo de Juazeiro algo novo, algo de esperança. Roberval, eu tenho muita fé que Deus vai fazer. Dizem que a gente nem existe nesse processo democrático. Dizem que o Capitão Moreira não é ninguém, que não vai para lugar nenhum. E assim foi tratado Davi. E assim gritou Golias do outro lado, dizendo e xingando, e dizendo que ia acabar o povo de Israel. Eu não sou um Davi, mas eu sou um abnegado, eu sou um homem do povo. É assim que eles estão nos tratando, dizendo que você não é ninguém, que você não adianta, ele vai te comprar, ele vai ganhar a eleição. Eles estão dizendo isso. Você não vai ver empresários bancando nossa campanha, mas nós estaremos ali para dizer, eu represento você, o pobre, eu represento você, o necessitado. Eu vou fazer diferente. Eu vou provar. Se eu chegar lá, Roberval, escreva, isso vai ficar guardado. Nós vamos fazer diferente. Mas nós não vamos perseguir. Não é uma guerra. Não é uma guerra para destruir. Hoje eu chamo os amigos para construir um Juazeiro novo. Então essa é a nossa necessidade. Primeiro é agradecer a Deus, agradecer os nossos familiares, agradecer a você que é munícipe, que está sonhando como eu estou sonhando. É uma emoção muito grande dizer que eu vou ter uma honra de participar com pessoas ali. Mas eu confesso que eu não gostaria de concorrer com pessoas condenadas e muito menos com os condenados indicados, quem eles indicarem. Eu preciso estar apto para o povo e dizer que eu quero construir uma cidade nova, mas com a ajuda do povo, principalmente com Deus. Se não tiver Deus no nosso projeto, não adianta. É preciso ter fé e dizer ao povo de Juazeiro, eu vou fazer diferente porque eu pretendo ser novo e fazer diferente. É isso que eu quero dizer, que eu acredito em Juazeiro, eu acredito em Petrolina, eu acredito no Vale. Nós somos um povo diferente e por isso eu digo, vamos fazer diferente. Eu me coloco à sua disposição para ser analisado. Se no tempo certo, na pré-campanha, nosso nome foi avaliado e agradeço muito a Deus por ter usado o nosso pastor, acreditar nos nossos projetos, porque Juazeiro precisa disso, de sonhos que possam ser sonhados, mas juntos a gente vai fazê-los transformar em realidade. E eu acredito, vamos ser diferentes, vamos fazer diferentes, porque é preciso ser diferente. Não quero fazer o que eles são letrados, catedráticos, formados em todas as universidades da política. Essa política que está, eu não quero saber nem do ABC. Eu quero ser analfabeto nesse momento. Eu quero dizer que eu preciso aprender com o povo. E você falou no seu líder, e ele disse, faça o bem, que a felicidade vem. É uma palavra que eu estou dizendo aqui como se fosse de Jesus. Mas faça o bem, que a felicidade vem. É o que eu acredito em Juazeiro. Obrigado pela oportunidade. Nós estamos encerrando hoje o nosso programa, tá certo? Lembrando a você que toda quarta-feira às 19 horas, né, nas nossas plataformas exclusivas e nas redes sociais da TV1 transmite esse programa que é a Conexão. Comigo, Roberval Souza. Você pode assistir, tá certo? Nas plataformas, entrando com www.tv1digital.com e lá você pega o link, tá certo? Para as plataformas de Facebook, YouTube ou Instagram. Ou você pode, tá certo? Baixar no seu Smart TV ou no computador, no tablet, né? O nosso app TV1, tá certo? E você assiste não só o nosso programa, mas também esse programa que antecede ao meu programa, que é o Esporte na 1. Então, você fica convidado para a próxima semana. Nós estamos
nesse viés político, né, de trazer os pré-candidatos e, durante a campanha, também os candidatos, tanto a prefeito de Juazeiro como prefeito também de Petrolina. E espero você na próxima semana. Lembre-se, toda quarta-feira, às 19 horas, ao vivo, Conexão à Sede, TV1. Até a próxima.